Boa tarde, pessoal dos oitavos anos. Vamos aí para mais uma videoaula. Tivemos aí o feriado na quarentena, né? Até agora eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Feriado na quarentena é um negócio novidade para mim, mas vamos lá. Então, vamos de volta aí aos nossos assuntos. Na semana passada não, né? Na última aula nós falamos sobre doutrinas, né? Sistemas socioeconômicos, doutrinas socioeconômicas. Então falamos sobre um pouquinho sobre comunismo, socialismo, anarquismo e tudo mais. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco como que isso vai chegar no Brasil, né? Porque na Europa esses sistemas todos eles são originários da Europa, tá? Então o iluminismo vem de lá, então você tem lá Adam Smith, você tem lá o início lá das navegações, mercantilismo, que vai acabar se tornando no capitalismo, depois surge o comunismo, o anarquismo, a origem de todos esses sistemas é na Europa, tá? Então por lá essas coisas vão se espalhar, não é rápido, a gente está falando de um período que não existe meio de comunicação, né? As coisas são carta, livros, jornais, você não tem rádio, TV, internet, nada disso, tá? Televisão, nada disso. Então não tem eletricidade ainda, tá? Então a informação ela é lenta, mas se espalha, tá? A leitura já é algo mais comum, as pessoas já sabem ler, não todos, mas uma grande parte da população. Então todas as ideias que nem do comunismo, o comunismo as pessoas pegavam as produções do Marx, né, do Engels, e iam ler nas portas das fábricas. Então o cara colocava lá um caixote, pegava lá o livro que era o mais simples de entender a ideia do socialismo, do comunismo, que se chama Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo Marx e pelo Engels, e eles liam isso na porta das fábricas. O cara ficava lá lendo, tá? Então os funcionários iam discutindo com a família e isso ia se alastrando. Então na Europa, em pouco tempo, todas essas novas ideias, ou mesmo com o anarquismo, tudo isso vai se espalhar dessa maneira, tá? Muito de jornal, revista, livro, mas também e principalmente do boca a boca. Agora, como que isso vai sair? Como isso vai chegar aqui no Brasil? Vamos falar um pouquinho de como todas essas doutrinas chegou aqui. Isso vai acontecer muito com a industrialização. O Brasil sempre foi, desde o descobrimento, já falamos disso, os portugueses sempre usaram o Brasil como um grande quintal, né? Uma grande fazendona. Então, o Brasil ele sempre foi visto como um lugar para a prática de agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária. Então, ou para plantar ou para criar animais. Nunca se teve nenhuma ideia do Brasil ter outra inclinação, tá? Então o Brasil sempre foi visto como um país, e ainda hoje o Brasil é um país onde a grande parte da produção brasileira é uma produção agropecuária, tá? Você tem aí a maioria da renda, a maioria do mercado brasileiro, da balança comercial brasileira, a gente pode falar isso depois, vocês já devem ter ouvido falar em jornal sobre a balança comercial, se está positiva, se está negativa, superávit, déficit, tudo isso tem a ver com a quantidade de produtos que o Brasil produz e a quantidade de produtos que o Brasil compra, tá? Então, uma explicaçãozinha básica. Então, o Brasil vai exportar, vai importar, vai comprar de fora tantos milhões de dólares, bilhões de dólares. E o Brasil vendeu quanto? Então você calcula quanto que o Brasil vendeu. De tudo que se produziu no Brasil, quanto foi exportado, quanto foi vendido para fora. Então se o Brasil vende mais do que compra, a balança é positiva. Se o Brasil importa mais do que vende, a balança é negativa. O ideal é que a balança sempre seja
positiva. Que você venda mais, que entre mais dinheiro do que o que sai de dinheiro. No caso do Brasil, isso razoavelmente quase sempre acontece. Quase sempre a balança comercial brasileira é positiva, mas ela é positiva por causa da agropecuária. O Brasil é um grande exportador mundial de produtos agrícolas e de carne, de bens, de produtos da pecuária. Tá? O Brasil quase nada mesmo, tá? Exporta de produtos de tecnologia mesmo. Tá? E o pouco que exporta, a grande maioria é aqui para os hermanos da América do Sul. Tá? Então, se você um dia for para Argentina, Colômbia, tudo, você vai ver que grande parte dos produtos nas prateleiras dos mercados desses países são produzidos no Brasil. Mas é aquilo ali, tá? Não tem muito mais do que isso sendo exportado pelo Brasil. Então o Brasil ainda é um país que predominantemente vive da agropecuária, tá? Sempre foi assim. Isso começou a ter uma mudança. Tá? O Brasil era totalmente agropecuária, tá? Isso começou a mudar no século XIX, quando os barões do café, aqui em São Paulo você teve, a gente vai falar disso com mais calma depois. São Paulo era uma cidade meio abandonada, meio alargada, e São Paulo começa a crescer com a produção de café no interior do estado. E o café, naquele período da Revolução Industrial, o café se tornou um dos produtos que mais vendia no mundo, um dos produtos com mais valor, tá? Porque o café faz a pessoa ficar mais acelerada, mais ligada, e para trabalhar na fábrica isso era interessante. Tá? Então países do mundo todo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, a França, todos eles queriam café, e o maior produtor de café na época era o estado de São Paulo, que ganhava fortunas, tá? com a venda de café. Tá? O café mudou a história do Brasil, a história da cidade de São Paulo e a história do Brasil. Tá? Por muito tempo, o café foi o grande produto de exportação brasileiro. E ainda é, tá? Um grande produto da exportação brasileira. O café, a soja estão lá no top. Esse café, o que aconteceu? Esses fazendeiros de café compravam grandes fazendas no interior, plantavam café e viviam da venda do café. Só que diferente da cana, o café não é um produto que você precisa ficar replantando. A cana, você planta a cana e depois de um ano você arranca a cana e faz o açúcar e vende. Então você precisa plantar de novo a cana todo ano. O café é uma árvore, o café é uma fruta. Então o café, você planta a árvore e você não precisa ficar replantando ela. Então esses fazendeiros de café do século XIX, dos anos lá 1800, eles faziam um investimento alto inicial, mas depois era só lucro. E o produto vendia cada vez mais e com valores cada vez melhores. Ainda contavam com a ajuda do governo. No caso do governo do governo imperial, a manutenção da escravidão. Então o imperador fez todo o possível para que a escravidão continuasse até o máximo possível. Por quê? Para que esses fazendeiros do café não gastassem com mão de obra. Então esses caras só ganhavam dinheiro, ganhavam muito dinheiro. Tá? Pra vocês terem uma ideia, na Europa do século XIX, quando você queria dizer que uma pessoa era muito rica, se usava o termo que chamava ela de barão do café paulista. Então você lá na França, quando uma pessoa falava para o outro assim, você é um barão do café de São Paulo, isso queria dizer que o cara era uma das pessoas mais ricas que tinha. Você tem ideia de quanto dinheiro esses caras tinham. E aí quem tem dinheiro quer fazer dinheiro. Tá? Dinheiro, para quem tem, dinheiro nunca é demais para as pessoas, né? E para as pessoas que têm dinheiro, vira uma coisa quase que uma obsessão. E aí esses caras começam a procurar o que pode ser feito para dar cada mais dinheiro ainda. Então, eles já ganham muito dinheiro com café e vão procurar outras maneiras de ganhar dinheiro. E naquela época, no mundo, o que está bombando? O que está dando dinheiro, está dando lucro, criando milionários? A indústria. E aí, o que esses fazendeiros do café de São Paulo vão fazer?
vão trazer a indústria para São Paulo. Então eles vão lá na Europa, compram as máquinas, tá? Compram toda a tecnologia, isso vem para cá de navio, e aqui eles vão criar, estruturar verdadeiras indústrias, tá? Tecelagens e diversos ramos, principalmente no ramo de tecelagem e fiação. Tá? E aonde que esses caras vão montar essas fábricas? No interior está plantado café. Você não vai derrubar café para fazer indústria. Você não vai derrubar o pé de café para construir indústria. É burrice. O café vai te dar dinheiro com certeza. Você não vai derrubar o café para construir uma fábrica que talvez te dê dinheiro. Então eles vão construir essas fábricas onde não tem café. Aonde não tem café no estado de São Paulo? Na cidade de São Paulo. Tá? Em todo o interior você tem o café. A cidade de São Paulo é onde é feito o negócio do café. O café vem para São Paulo antes de ir para o porto para ser exportado. Então na cidade de São Paulo é que se negocia o café. Mas a produção de café não é aqui. Então aqui você tem uma certa estrutura, por diversos motivos, mas você não tem café plantado. Então o terreno, a terra em São Paulo é barata. Então esses caras compram grandes terrenos e constroem grandes fábricas aqui na cidade de São Paulo. Tá? Onde eu estou querendo chegar com isso? O que isso tem a ver com essas doutrinas socioeconômicas, com o comunismo, com o anarquismo no Brasil? Como é que isso chega? Ao trazer essas indústrias e construir essas indústrias, esses agora fazendeiros do café, que agora são empresários, né? Eles vão ter uma necessidade de mão de obra. Uma mão de obra que tem que ter um mínimo de especialização. Não é qualquer um. Então, você vai ter de dentro do Brasil uma migração para São Paulo. Você vai ter o fim da escravidão, os escravos vindos para São Paulo, os negros procurando trabalho. Mas esses industriais, eles vão preferir trazer essa mão de obra da Europa, onde a indústria já não é uma coisa tão novidade. Então lá mesmo o cara que não trabalha na indústria, ele já sabe como a coisa funciona. Ele já tem uma noção de que existe, como é, como deixa de ser. Então eles vão preferir trazer a mão de obra europeia. É essa mão de obra europeia que vem para trabalhar nas indústrias, inicialmente aqui em São Paulo só, porque só São Paulo que tinha indústria, depois você vai ter no Rio, tudo, mas inicialmente é em São Paulo. É essa galera que vem da Europa para cá, esses imigrantes que vêm para trabalhar nas indústrias paulistanas, que vão trazer lá o germe, né, das coisas. Eles que vão trazer o início, a origem do comunismo, do socialismo, do anarquismo no Brasil. Então, ao chegar aqui no Brasil, o que eles vão ver? Eles vão ter um sistema de trabalho tão ou mais exploratório do que o que eles tinham na Europa. Então muitos largam a vida na Europa, na Itália, na Espanha, na Alemanha, e vêm para cá trabalhando, acreditando que aqui as relações entre empregador e empregado vão ser menos tensas. E chega aqui, as coisas são iguais ou até piores, a exploração é até mais pesada. Você imagina que esses fazendeiros, que são os donos das indústrias, eles estão acostumados nas fazendas a lidar com escravos. A mão de obra comum para eles é a escravidão. Uma exploração totalmente desumana. Muitas dessa exploração eles vão tentar embutir no trabalho urbano, no trabalho industrial. E aí vai ter um conflito, né? Você chega a esses europeus que já conhecem, já ouviram sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre a exploração, os estudos de Marx e diversas outras pessoas, que já conhecem os sindicatos da Europa, que brigam, que quebram, que põem fogo, que já pode até não conhecer, mas já ouviram falar, sabem que existe. Vêm para cá, vão trabalhar e vão encontrar o quê? O mesmo problema que os compatriotas encontram lá na Europa. Então, essa ideia vai começar a se espalhar aqui também. Então, logo no início da industrialização de São Paulo, você vai ter conflitos entre empregadores que estão acostumados com um sistema de trabalho
de superexploração em um sistema de ameaça física, que não estão acostumados a uma relação de trabalho profissional. E uma galera que chega e que não está a fim também de ser explorada, de ser tratada como esses empregadores querem, que sabem que eles não precisam ser tratados tão mal quanto esses empregadores desejam. Tá? Então, desse combate, você vai ter o surgimento aí dos conflitos entre empregados e empregadores, e daí, desse conflito, é que as ideias de socialismo, de comunismo, de anarquia, de anarquismo vão começar a ganhar espaço. Tá? É do descontentamento do trabalhador que essas ideias começam a ganhar espaço. Tá? Se tudo funcionasse bem, se todo mundo recebesse bem, se tudo funcionasse, as pessoas não teriam motivo para se descontentar e tentar procurar uma solução. Essa busca por outros sistemas, essa busca por outras coisas, ela só vai acontecer porque existe um grande descontentamento. Então, todos esses movimentos vão chegar aqui dessa maneira. Tá? Principalmente pelos italianos e, no caso do anarquismo, pelos espanhóis. Tá? Tanto os... Ó, o carro do ovo? Não. Mas é algo parecido com isso. Eu não sei o que eles estão vendendo não, mas vamos continuar a aula aqui. Pizza de 10. Então, principalmente na Espanha, você tinha na Itália também, tá? Na Itália, mais as ideias comunistas, elas tinham se espalhado mais. Então, os italianos traziam já essa ideia do comunismo. Do anarquismo também, mas mais a do comunismo. No caso da Espanha, você tinha os sindicatos anarquistas. Então, os funcionários construíam grupos baseados numa ideia de anarco-sindicalismo para lutar pelos direitos deles. Então, tudo isso foi colocado, foi se espalhando pelo Brasil, primeiro por São Paulo, com essa troca de informação, né? Os imigrantes traziam e espalhavam por aqui. Isso vai criando o quê? A necessidade de você ter um acerto. Os empregadores oferecem X, os empregados desejam Y, e você vai ter que ter o quê? Relações de acordo para se chegar a um meio termo. Não existe registro em carteira, 13º, férias, jornada de trabalho, nada disso. Tudo era discutido e acertado entre empregado e patrão. Tá? Normalmente o cara era contratado por semana. Então, nas segundas-feiras, na frente das fábricas, aquele mundaréu de gente, o patrão subia num caixote, em alguma coisa que deixava ele mais alto, e apontava quem que ele estava contratando. Aqueles que ele apontava eram contratados por uma semana, eles tinham uma semana de trabalho. Todos os outros iam embora. Com esses, o que ia ganhar, quantas horas por dia, tudo isso era acertado ali na hora. Né? Podia variar de semana para semana. Então o cara estava trabalhando numa semana, na outra ele podia não estar. Chegava no sábado, ele saía daquela empresa, na segunda ele tinha que ir de volta para a porta para tentar arrumar emprego. Então as relações eram bem confusas. Não era uma coisa, não tinha nenhuma garantia de trabalho, nada, registro, nada, seguro-desemprego, nada disso. Então, dessa falta de segurança do empregado, desse abuso por parte dos empregadores, foi surgindo a resistência operária. Os operários começaram a resistir, baseados em quais ideias? Do comunismo, socialismo e anarquismo. Tá? Então foi se criando sindicatos, vão surgir as primeiras greves em São Paulo, algumas gigantescas. Tá? Você tem greves em São Paulo no começo do século XX absurdamente grandes para a época. Tá? Algo que você imagina hoje já é grande, para a época era algo gigantesco, a população era muito menor. Tá? Então vai se criando esse conflito, e desse conflito vão se criando soluções
Obviamente que essas soluções nunca vão pender para o lado dos empregados, mas soluções para calar a boca dos empregados, tá? Então é assim que essas ideias vão cair aqui em São Paulo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Elas vêm de fora, vêm com os imigrantes. Essa mão de obra que eles vão trazer para operar as máquinas recém-compradas vai trazer também ideias que na Europa já estão difundidas, comunismo, anarquismo. E essas ideias é que vão criar um embate entre empregado e empregador, que lá na frente, com o tempo, vão acabar criando as leis trabalhistas. Tá? Então, os conflitos de empregados, de greve, tudo isso, vai obrigar os patrões aos poucos irem soltando a rédea, dando um pouquinho mais de corda na forca do empregado. Tá? Então, todos os direitos trabalhistas vão sendo arrancados à força dos empregadores. O governo vai participar disso quando não tem mais o que fazer, né? Então, é o governo que vai criar o registro em carteira, é o governo que vai criar férias, 13º, mas isso vai sendo criado quando a relação patrão e empregado vão chegando num estado crítico. Aí, para impedir que a coisa exploda, em revolução e tudo, aí o governo entra na jogada e dá lá uma migalha para o empregado, para os empregados, para eles se acalmarem. Tá? É assim que as coisas vão funcionando. Então é assim que o comunismo, a ideia do comunismo, o socialismo, elas vão chegar ao Brasil. Tá? É assim que elas vão sendo usadas. Você teve o surgimento de partido comunista, você teve o surgimento de grupos anarquistas, teve tudo isso. Tá? Mas a grande utilização do comunismo, do anarquismo, tudo foi como o estudo, as ideias, para que você pudesse operar esse conflito com os empregadores. Tá? Nunca houve, para valer mesmo, assim, uma revolução comunista no Brasil. Isso nunca teve, algumas poucas coisas, mas nada muito gigante, assim. Tá? A grande utilização do comunismo e dos ideais socialistas no Brasil fica muito mais na teoria e no embate do trabalho entre empregado e empregador. Tá? Então, espero que vocês estejam entendendo isso daí, tá certo? Beleza? Então, respondam aí o questionário, me manda, não deixa pro último dia não, tá? Se puder responder antes e mandar, o tio agradece. E aí eu mando a nota para vocês e a resposta. Tentem preencher o e-mail direitinho, porque às vezes eu mando a resposta para vocês e não vai, porque o e-mail está errado. Tá? Então preenche tudo bonitinho, que aí, além da nota, você fica vendo lá o que você errou, o que você acertou, os meus comentários e tudo. Beleza? Então, por hoje é só. Semana que vem, se a gente não voltar às aulas, que eu acho que não volta tão para semana que vem, aí a gente tem mais uma. Beleza? Até semana que vem, gente. Abraço!